Nós vamos agora para o estudo da lição. Eu queria dizer, pastor Kian, que nós estamos aqui com o desafio de toda semana apresentar, né, o método que nós usamos para estudar a lição da Escola Sabatina, né? Então, o que se faz? A gente tira uma foto da nossa lição estudada ali, né? E apresenta o nosso método ali e postamos. E todo mês, né, de 4 em 4 sábados, nós damos um brinde especial para aqueles que têm um método especial de estudar a sua lição, né? Nós sorteamos que é esse material aqui maravilhoso, né, do pastor Tércio Salles, Posso Crer no Amanhã, as histórias inspiradas dos grandes hinos da fé cristã. É um material excelente. Acho que o pastor aqui tem esse material, pastor. É um material rico, excelente. Eu quero ganhar. Não tem não, meu amigo? Eu quero ganhar. Então, Colocar o print também. colocar o print lá nas nossas mídias sociais, lá, né? Durante a semana. Então, ao terminar aqui a nossa Escola Sabatina, coloque lá, né? Eu participei da Escola Sabatina, né? Pelo Zoom, e aí a gente vai, né? E tem também o brinde que nós vamos apresentar essa semana também para nossos participantes, tá bom? E durante a semana fazemos esse sorteio. Tá? Então, ao terminar aqui a Escola Sabatina, o pastor Kian, você se manifeste lá, dizendo que você participou, tá bom? Para a gente poder fazer, dar esse material. Eu tenho, pastor, tanto livro em casa que eu estava pensando, como é que eu vou me desfazer desse livro? Faz anos que eu quero... Pronto, vou dar na Escola Sabatina para os estudantes da Escola Sabatina. Livros que são repetidos, livros que a gente já consumiu e está lá, né? Nem cabe mais na estante, né? Então, vamos fazer isso para que a gente possa motivar nossos irmãos a estudar mais a lição da Escola Sabatina, tá bom? Pastor, eu acabei de colocar o meu link daí seu, da minha classe que eu estou estudando a Bíblia com eles, né? Uma classe que eu tenho sábado à noite. Coloquei o link com eles, já estão entrando lá, participando conosco aí pelo YouTube, né? Pastor Kian, que Deus te use poderosamente, tá? Depois aí nossos irmãos vão se manifestar e você pode conduzir ali para que eles possam ter acesso aí através do fone. Amém, pastor. É uma alegria estar com vocês aqui, irmãos da Central de Rio Branco. Quer dizer que eu nunca preguei na Central de Rio Branco, né? Então, para mim é uma alegria poder finalmente estar na Central de Rio Branco junto com vocês aqui, mesmo que seja de forma virtual, mas aqui é a casa de Deus, aí é a casa de Deus, porque Deus está onde Ele é louvado, onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Que bom que nós somos reunidos no nome de Deus aqui. Nós vamos fazer aqui uma recapitulação da lição da Escola Sabatina e os áudios serão abertos, né, pastor Paulo? Para que quem quiser possa participar, fazer perguntas, comentários juntos. Vamos conversar juntos aqui. Mas é importante que a gente mantenha os microfones desligados quando não estivermos falando, para que a gente não tenha interferência que atrapalhe na nossa conexão com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ativar os microfones de todos, e aí, quando forem ativados, vocês só tomem cuidado para mantê-los desativados, né, desligados, e ligue apenas quando você for falar, né? Quando você for falar. Antes de nós começarmos a recapitulação da lição, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Assim começamos mesmo? Para que a gente possa começar da forma correta, com a sabedoria de Deus, não com a nossa sabedoria. Vamos orar. Bendito Pai, Deus e misericórdia, o Senhor é muito bom para nós. És paciente, bondoso e misericordioso, clemente e compassivo, cheio de graça e de amor. Louvado seja teu santo nome. Obrigado por passar essa semana inteira, mais uma vez estudando tua palavra e estudando as maravilhas do relato da tua criação. Ó Deus, muito obrigado por nos fazer entender, por abrir os nossos olhos para enxergar o passado. E enxergando o que o Senhor fez no passado, entendemos o que está acontecendo agora no presente e dá-nos confiança para permanecer contigo no futuro. Abençoa-nos nessa recapitulação. Ajuda-nos a termos mente clara, discernimento e receber a tua mensagem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a lição. Abra sua lição aí. Acomode-se, abra sua lição, abra sua Bíblia. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui algumas imagens. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal, a imagem da minha lição da Escola Sabatina. Já faz um tempo, já faz uns 10 anos que eu uso a lição da Escola Sabatina no iPad.
não uso mais no papel. Tá aqui a minha lição, olha só. Então, olha só, pastor, eu também estudo, viu? Olha, Ó, rapaz, vê que você tem um método diferente aí. você pode marcar, eu pinto, as cores têm significado. Veja que as perguntas são respondidas, é tudo marcadinho aqui, ó. E você pode fazer anotação. Então, é importante que você, ó, todos os textos respondidos, marcadinhos, é importante que você estude a lição. E aqui é uma coisa importante, é estudo da lição da Escola Sabatina. Ninguém lê a Escola Sabatina, como ninguém lê a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. E o estudo, ele pressupõe um pouco mais de tempo, um pouco mais de interesse, um pouco mais de gasto, gasto de todos os tipos, gasto de tempo, gasto de vontade, gasto de dinheiro, porque você pode comprar canetinhas coloridas, comprar lápis de cor, comprar canetas, comprar régua, ter a sua lição na mão de papel ou ela virtual no tablet aqui, para que você possa ter esse momento. Marque, guarde. Eu tenho um museu da Escola Sabatina, que eu guardo, eu tenho lições desde 1950. A minha lição mais antiga é de 1940. E tenho todas as lições da Escola Sabatina guardadinhas. Eu não tenho essa idade, não, eu fui ganhando as lições, né? Mas é importante você guardar as suas lições, porque é um comentário bíblico perfeito. E esse trimestre, especialmente, nós temos estudado uma forma bendita como interpretar a Bíblia. E nessas 2 semanas, nós vimos o tema foi a criação. A importância da criação não pode ser minimizada. Não podemos minimizar a importância do relato da criação. Não há como minimizar a importância do entendimento de que esse relato tem que ser literal. Um relato literal, uma história literal, de 7 dias literais, feito por um Deus real, criando pessoas reais. Não é um mito, ele é um relato. É uma história com H bem maiúsculo. E nós temos que nos aproximar do relato da criação tendo isso em mente, que o texto de Gênesis é um texto literal. E nessa semana, de forma especial, eu quero aqui compartilhar com vocês uma apresentação com imagens para que a gente possa ir juntos acompanhando. É importante que você acompanhe aqui conosco. E se você tiver a necessidade de falar alguma coisa, de fazer alguma contribuição, alguma pergunta, não concordar com alguma coisa, por favor, vamos falar juntos. As imagens serão apenas para nos nortear nos pontos altos da lição, os dias da criação. Tudo começa com o texto, né? O texto bíblico. Não, acho que nessa apresentação aqui não vai aparecer o texto, mas eu quero projetar para vocês aqui o texto do verso para memorizar dessa semana, que é a lição da Escola Sabatina. Vamos pegar a lição aí? A lição da Escola Sabatina, ela foi feita para que a gente estudasse a palavra de Deus e tivesse todas as semanas um verso para memorizar. E o verso da semana está no Salmo 19, verso 1, está aqui. Eu gostaria que a gente pudesse falar juntos. Vamos falar juntos? Você não precisa ligar seu áudio, mas você pode falar o verso junto, tá? A lição 9, lição de sábado, ou abra a Bíblia no Salmo 19, verso 1, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam as obras de Deus. Veja que coisa bendita. O texto está dizendo que as obras de Deus e as obras das mãos de Deus são, ou é algo que se pode proclamar. Contextualizando esse verso para memorizar, com o tema da lição. No tema da lição, nós vimos o relato da criação, a história da criação. E essa história da criação, ela pode ser proclamada, ela pode ser declarada, ela pode ser contada. E a Bíblia Davi nos apresenta aqui que é um relato tão real, é algo tão importante que os céus proclamam essa glória. Um dia faz declaração outro dia. A natureza anuncia as obras das mãos de Deus. O relato da criação, ele tem sido anunciado constantemente, diariamente, pela própria existência. Na verdade, irmãos, toda vez que você vê um ser humano andando na rua, aquilo é um relato da criação. Quando a gente olha uma planta, isso é uma proclamação do amor de Deus, uma proclamação das obras de Deus. A lição da Escola Sabatina nos apresentou, então, esse relato da criação. É o que nós vamos ver aqui, que eu coloquei aqui nessa apresentação como sendo os dias da criação. O relato da criação que nós temos em Gênesis, ele não é único.
A lição nos mostrou que existem vários relatos. Mas uma noção importante que a gente tem que ter, irmãos, é o seguinte: a verdadeira ciência, a ciência bem feita, junto com a interpretação correta da Bíblia, elas nunca se anulam. E na lição nós vimos que a maioria, se não todos os pais da ciência do passado, os homens e mulheres que criaram o pensamento científico que nós temos hoje, esses homens, sem exceção, eram todos cristãos. Eles eram homens crentes na palavra de Deus. Isaac Newton, Descartes, Mendel, esses homens, eles eram todos cristãos. Eles basearam, Nicolau Copérnico, Galileu também, eles eram cristãos. Há uma fake news dizendo que Galileu era contra a Bíblia. Não, Galileu ele era um homem católico, um verdadeiro católico, cristão católico. E Galileu nunca abandonou a igreja. E ele descobriu o heliocentrismo e tudo, outras coisas. E Galileu baseou suas descobertas nos seus estudos da Bíblia. Isaac Newton, ele escreveu mais sobre Daniel e Apocalipse do que sobre física. Para você ter ideia, Isaac Newton escreveu uma interpretação de Daniel que é exatamente nossa interpretação das 2.300 tardes e manhãs. Isaac Newton, ele era um adventista ali no século XVIII, século XVII. Então, a ciência bem feita nunca é contrária à Bíblia bem estudada, bem interpretada. E o relato da criação nos mostra isso. Existem várias teorias da criação. A lição apresentou algumas teorias da criação, que nós vimos aqui, o Enuma Elish e outros lá, o Astra Asa lá do Egito, várias teorias da criação. Eu quero apresentar alguns para vocês aqui, que eu tenho estudado há algum tempo. Uma teoria, o Egito tem várias teorias. Essa teoria da criação é a teoria do deus Atum. O deus Atum é um deus egípcio antigo. O egípcio já foi monoteísta, depois ele virou politeísta. Na época de Moisés ele era politeísta. Mas, um certo tempo, o Egito foi monoteísta. E o Egito tinha essa teoria do deus Atum. Ele falou o próprio nome dele e nasceram 2 filhos, o Shu e o Tifinu. Aqui os 2 filhos dele. E esses filhos procriaram e criaram toda a criação. Por exemplo, a teoria germânica da criação, o gigante de gelo Ymir e a sua vaca Audumbla. Esse gigante de gelo, essa vaca lambia a perna dele. E quando ele lambia a perna do gigante de gelo, os pingos de água caíam na terra e formaram outros deuses. O deus Odin e a sua consorte Ve e tudo. O Odin é o pai do Thor, daquela série lá dos Vingadores, né? Na mitologia germânica, anglo-saxônica também. Temos também a teoria japonesa, que os deuses Izanagi e Izanã tiveram filhos. E os filhos deles, um filho era o ar, outro filho era a água, outro filho era a terra, as árvores e assim por diante. E esses deuses, eles, então, povoaram a existência. Tem a teoria da caixa de fósforo. Essa teoria da caixa de fósforo é interessante. A teoria da caixa de fósforo fala o seguinte, vê se você reconhece essa teoria. Imagina que 2 pessoas estão andando no deserto, já pensando que vão morrer, quando de repente eles avistam ao longe uma casa, no meio do deserto. E essa casa perfeita, preparada, com aquela cerquinha bonitinha, de madeira branquinha, a grama, o caminho de pedras ladrilhadas. E quando vocês entram na casa, no deserto, o ar-condicionado já está ligado, o sofá bem confortável, a mesa de centro, a cozinha preparada, modular, uma geladeira cheia de comida que você pode comer, no quarto com a suíte, com o guarda-roupa com as roupas que cabem em você, o sapato no seu número, as roupas, tudo assim, coisa maravilhosa, a cozinha bonita. E você pensa, mas como é que essa casa apareceu no deserto? E aí, olha só, você vai lá, alguém vai lá fora no quintal da casa e encontra várias caixas, que talvez na construção da casa deixaram as caixas ali. E aí o seu companheiro, que é inteligente, ele pega as caixas, coloca todas as caixas em ordem de tamanho, começando da caixinha de fósforo, e ele faz explicar como é que uma casa apareceu no deserto. É simples. Começou com uma caixinha de fósforo, essa caixinha de fósforo foi crescendo e se desenvolvendo e aumentando de tamanho, virando outra caixa, tendo outras características, até que a caixa virou um container, depois aquele container virou uma casa e nós agora estamos dentro da casa. Você entendeu que teoria é essa? Essa teoria, pessoal, é a teoria da evolução. Teoria. Todas são teorias. Mas nós cremos na teoria do Gênesis. Na teoria que diz que um ser perfeito, pessoal, pensante, inteligente, real, criou um mundo perfeito, real e inteligente. Essa é a teoria do Gênesis. Mas tudo são teorias. Por que todas são teorias?
Porque teoria, se eu chamar de teorias porque elas ainda não foram provadas. E, na verdade, pessoal, não dá para provar nenhuma dessas teorias aqui. A teoria do Egito, a teoria germânica, a japonesa, a teoria da evolução, da caixa de fósforo, a teoria do Gênesis, nenhuma delas dá para ser provada. Por uma simples razão. A ciência requer que uma teoria se transforme em lei, que ela seja repetida. Você tinha uma teoria. Quando você consegue provar aquela teoria e outra pessoa, usando a sua teoria, consegue provar também, ou repetir o que aconteceu, isso se torna uma lei. Mas quem pode provar ou repetir a criação? Que a criação seja egípcia, germânica, japonesa, da caixa de fósforo, evolução ou bíblica. Nós não podemos provar a criação de nenhuma delas. Por isso, todas são teorias. No entanto, as evidências nos fazem crer numa teoria que seja mais plausível, que seja mais real. E de todas essas teorias, a teoria de um Deus criador, pessoal, real, é a teoria mais plausível. Existe a fake news por aí, de que o falso engano de que a teoria, o relato bíblico da criação, que ele é contra a ciência. O relato bíblico da criação, ele é contra a realidade científica. Olha, eu concordo com você que a teoria de um Deus cuspindo e nascer 2 filhos, a teoria de uma vaca lambendo um homem de gelo, ou de 2 deuses japoneses que fazem sexo celestial e nasce uma planta, isso tudo não é científico. Como não é científico você acreditar que um anfíbio pode virar um réptil, que vira um mamífero, que vira uma ave. Ou que uma árvore possa um dia se transformar num peixe e depois evoluir para virar um réptil e um mamífero. Isso não é científico. Mas o relato bíblico é científico. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esse relato. A lição nos mostrou aqui, olha, que o Senhor, ele, em atos criativos, criou o céu e a terra. Nós não vamos seguir a lição de forma diária, sábado, domingo, segunda, porque é uma recapitulação. Nós vamos pegar o ponto importante dessa lição para que a gente possa entender. A interpretação do relato bíblico da criação, ele está subordinado a toda a palavra de Deus. 7 atos nós vemos no relato da criação. Primeiro, Deus criou todo o universo. A Bíblia diz isso. Deus criou através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o agente da criação. Deus criou através da palavra. O instrumento da criação de Deus é a palavra. Deus não criou usando coisas que já existiam. Isso não é criar, isso é moldar. O ser humano molda, só Deus cria. É a palavra bara. A palavra bara, criar em hebraico, ela só é usada para Deus. Porque só Deus cria do nada. Bara é criar do nada. Tem yatzá, que é fazer do que foi feito, do que já existia. Deus criou tudo em 7 dias. E aqui tem um detalhe importante, irmãos. A gente fala muitas vezes que Deus criou o mundo em 6 dias. Deus não criou em 6 dias, ele criou em 7 dias. Porque foram 7 dias da criação. No 7º dia, Deus criou o descanso. Deus criou a bênção e a santificação. Deus também criou a terra para ser habitada. Nós vamos ver como Deus usou uma sequência de criação para fazer a terra ser preparada para ser habitada. Deus criou o homem com suas próprias mãos. Daqui o ápice da criação. Deus, ele criou com a sua palavra, que nós vimos, mas na criação do homem, ele se preocupou em pegar, tocar. E Deus criou o homem à sua imagem. Isso é importante porque eleva a nossa criação. Nós não somos a imagem da ameba, nem a imagem do macaco, nem a imagem do protozoário. Nós não somos a imagem de uma experiência, nós somos a imagem do Criador, a imagem de Deus. A Bíblia mostra. A lição falou um pouco sobre isso, muito superficialmente, mas foi o suficiente para se posicionar. Alguns meses atrás, uns anos atrás, esse debate voltou. A Terra é plana ou é redonda? Eu quero falar uma coisa para você muito importante aqui, porque eu não vou demorar muito nesse tema aqui, não. Muito importante. Se você quiser encontrar provas na Bíblia de que a Terra é plana, você não vai encontrar. Porque esses textos de que Deus está nos 4 cantos, usando os 4 cantos da Terra, outros textos que falam sobre a planície e tudo, esses textos não estão dizendo que a Terra é redonda. Os 4 cantos da Terra estão falando dos 4 pontos cardeais. Agora veja um detalhe para nós sermos honestos. Você querer usar a Bíblia para provar que a Terra é redonda também não está correto. Porque você não vai encontrar textos da Bíblia dizendo que a Terra é redonda. Muitas pessoas usam o texto de Isaías, se não me engano, no capítulo 40, que diz que Deus está sentado sobre a redondeza da Terra. Mas, irmãos, esse texto não está dizendo que a Terra é redonda.
Esse texto está dizendo que Deus está sentado acima da terra, que ele governa acima da terra. Como um texto não diz que a terra é por causa dos quatro cantos, a Bíblia também não diz que a terra é redonda. Sim, meu irmão, pode falar. Aqui quem fala é Júlio. Isso, irmão Júlio. Estou vendo o senhor. Seja muito bem-vindo. Amém. Eu gostaria de fazer uma contribuição, Sim. assim, não atrapalhando o senhor, claro. Jamais, mas eu queria fazer uma pergunta, né, para que a gente faça uma interação e outras pessoas possam responder, que é a seguinte pergunta: de que somos dependentes quanto ao conhecimento da história primitiva de nosso mundo, da criação do homem e de sua queda? De que somos dependentes? Então, diante de todas as considerações que o senhor fez, né, nós temos uma teoria hoje que ela se contrapõe à criação, que é a teoria da evolução. Então, nós precisamos saber de que nós somos dependentes quanto ao conhecimento da história primitiva de nosso mundo, da criação do homem e de sua queda. De que somos dependentes? Obrigado. Olha, muito boa pergunta. Eu vou responder para o senhor, me permita, com o texto da Bíblia, tá? Vamos responder com o texto da Bíblia? Eu vou tirar aqui, por enquanto, a apresentação e eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Isso vai responder para o senhor, para o irmão, para todos nós. Nós dependemos de quem para a revelação? Porque, olha, são várias teorias. Hoje ninguém mais acredita na teoria da vaca, teoria egípcia, mas muitas pessoas acreditam na teoria da evolução. Então, olha só o que fala Romanos, capítulo 1, no verso 19. Na minha Bíblia fala o seguinte, ó. Aqui está. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, olha que texto tremendo, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, aqueles que não creem, assim se tornam indesculpáveis. Então, olha só, Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Existiam várias teorias no passado, e existem ainda teorias hoje, notadamente a teoria da evolução. Mas nós temos que depender do conhecimento para determinar em que eu vou crer na palavra de Deus, na revelação de Deus. Eu não devo me confiar em pesquisas científicas, porque as pesquisas científicas elas podem ser deturpadas. Então, eu devo depender exclusivamente da palavra de Deus e da revelação de Deus. E a palavra de Deus e a revelação de Deus, ela bem feita, é confirmada pela ciência. Então, na verdade, a Bíblia confirma a ciência. Então, muito boa pergunta, irmão Júlio. A gente tem que depender da revelação de Deus. Exatamente, pastor. Sem a Bíblia, nós seríamos confundidos por teorias falsas. Portanto, nós temos a nossa única regra de fé e prática, e essa Bíblia precisa estar dentro da nossa mente para que nenhuma coisa errada possa nos atingir. E eu digo mais, somos dependentes da Bíblia quanto a um conhecimento de tudo que eu falei, né? Do nosso mundo, da criação do homem. Como que eu vou saber, como que desde a queda do homem, né? Como que eu iria saber? Deus revelou tudo na sua palavra. E aí está a minha dependência, né? E aí... A mente seria sujeita à tirania de superstição e falsidades. Isso é importante a gente citar, porque surgem muitas teorias, muitas fábulas, muitas coisas em que Satanás está querendo enganar as pessoas. E somente a Bíblia, nós podemos confiar nela e ter o que Deus precisa que nós façamos para chegarmos ao céu. Muito bem lembrado, irmão Júlio, porque olha só, se eu confiar em qualquer outra fonte de sabedoria, eu vou estar subjugado da tirania do pecado e do erro. Mas se eu subjugar minha mente à palavra de Deus, eu certamente serei levado ao conhecimento da luz. E aqui um detalhe importante, significa que eu não vou ler nenhum livro de ciência, que eu não vou conversar com nenhum professor, que eu não vou ter nenhum curso. Não, exatamente o contrário. Você vai conjugar esse estudo
da ciência e as teorias que aparecem toda hora com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é que tem que ser soberana. Por isso, eu quero que vocês acompanhem comigo o relato da criação, a criação do tempo, as hipóteses que existem da criação. Nós vimos aqui que a lição nos apresentou essas 3 hipóteses. A hipótese da criação em 2 estágios, a hipótese da criação da terra madura, a hipótese da criação da razão funcional. O que acontece é o seguinte, algumas pessoas não conseguem conciliar o fato de nós acreditarmos que a Terra, que a história da humanidade tem 6.000 anos, um pouco mais, um pouco menos de 6.000 anos, com o fato de que as rochas se apresentam muito mais antigas do que a Terra. Você pode pegar as rochas que elas apresentam centenas, milhares, milhões de anos. Como é que a gente pode fazer conciliar a crença em 6.000 anos de criação e essa terra antiga? Há 2 maneiras de pensar isso aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui. A criação. Haja luz, o primeiro dia. Nós vamos acompanhar juntos aqui, pessoal, rapidamente, e como o irmão Júlio fez, você pode fazer uma contribuição em qualquer momento, uma pergunta e tudo. O que eu quero que você acompanhe comigo agora é o seguinte, o relato da criação, ele é de todos os relatos, o relato da criação de Gênesis, ele é de todos os relatos o mais científico deles. O relato da criação de Gênesis, aí da sua Bíblia, ele é mais científico do que o relato da criação dos livros de biologia que você estudou. E nós vamos já ver isso aqui de forma bem rápida. Aqui vai ser rápida porque você deve depois pegar com calma e estudar na sua casa. Eu vou dar algumas dicas de livros para que você possa ler, livros bons para conjugar com a Bíblia. Mas veja só, a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se preocupa em dizer que Deus, em provar que Deus existe. A Bíblia já diz que ele existe. Voltando nesse slide aqui, você pode ver a hipótese dos 2 estágios de criação. As rochas foram criadas anteriores à semana de criação. E Gênesis foca apenas na vida do planeta. É mais ou menos assim. Tenta imaginar, pessoal, um casal que casaram agora, mas compraram um apartamento e já compraram um apartamento com um quarto para o filho. Só que eles não têm filho ainda. Então aquele quarto fica ali nem utilizado. E eles nem cuidam muito do quarto porque não têm filho. Mas agora eles decidiram ter um filho. Então o quarto que estava fechado o tempo todo, eles vão agora abrir o quarto para ornamentar o quarto, preparar para a chegada do filho. Eles vão pintar as paredes, mudar a organização, comprar os móveis, o berço, fazer o quarto ficar preparado para o filho que vai chegar. A primeira coisa que se faz quando se vai preparar um quarto que estava fechado é você abrir o quarto e iluminá-lo. Correto? Foi o que aconteceu. Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 1, no verso 2 ele fala, e a terra era sem forma e vazia. O que esse texto dá a entender para a gente? Uma forma de entender, uma hipótese, que no princípio eterno, no passado, milhões, bilhões, zilhões de anos, o Senhor, Criador dos céus e da terra, criou o universo inteiro. As galáxias, criou os planetas, criou as constelações, ele criou tudo. E ele criou as estrelas, criou tudo que existe no universo. E criou a terra. E a terra ficou ali, sem forma e vazia. Até o momento em que Deus resolveu criar agora o ser humano. Porque, escuta uma coisa, a Bíblia é clara em avisar, em informar-nos, em revelar que nós, seres humanos, não somos os únicos e nem os primeiros seres criados por Deus. Porque veja bem que a Bíblia declara que antes da nossa criação já existiam os anjos. Então, os anjos já existiam antes de nós. E existiam morando em algum lugar. Esse algum lugar é o lugar onde eles moram, o céu de Deus. Só que a Bíblia também diz, em Jó, capítulo 38, que enquanto Deus criava a terra e colocava os alicerces do mundo, Jó diz o seguinte, que enquanto Deus fazia isso, as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Se você prestar atenção, Jó, capítulo 38, se não me engano, no verso 7. Se você prestar atenção nesse verso, fala o seguinte, olha só. Enquanto Deus criava a nossa terra, que Deus está falando para Jó, Jó, aonde você estava quando eu criava a terra? Quando eu colocava os fundamentos do mundo? Quando as estrelas de Deus cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Veja, Deus está dizendo para Jó o seguinte, enquanto eu criava a terra, já existiam seres pensantes que viviam no universo e eles viram Deus criando a terra. Esses seres viram, que são os seres? Primeiro, as estrelas de Deus.
Nós sabemos que estrelas é quase sempre uma representação ou uma denominação dos anjos de Deus. Os anjos são como estrelas. Lúcifer é chamado de estrela da manhã. Os anjos voam como estrelas, as estrelas do céu. São os anjos. Mas os filhos de Deus são os seres que habitam os outros planetas. Olha que coisa interessante isso aqui. Então, antes da criação do nosso mundo, da modelação do nosso mundo aqui, antes da semana da criação, já existia todo um universo criado. O que Deus faz agora no primeiro dia da criação? Ele traz a luz para a Terra. A Terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Como um pai que acende a luz de um quarto fechado, como uma mãe acendendo um quarto fechado para começar a faxina e modelar. Presta atenção na palavra haja. Deus usa a palavra haja. Quando ele usa a palavra haja, normalmente Deus não está criando do nada. Quando ele usa a palavra haja, ele está fazendo aparecer o que já estava criado. Por exemplo, quer ver uma coisa? Como mais uma comprovação de que os dias da Gênesis capítulo 1 pode ser dividido em dois espaços, dois momentos, ao intervalo entre o verso 1 e o verso 2. Por exemplo, que dia Deus criou a água? Alguém sabe? Porque a gente ensina para as crianças assim, dia 1 Deus criou a luz, dia 2 a terra, a atmosfera e tudo. Mas que dia da semana, dos 6 dias da criação ali, dos 7 dias, que dia Deus criou a água? Que dia falou assim, e Deus criou a água e viu que a água era boa? Que dia foi isso que aconteceu? Não tem esse dia. Por que não tem esse dia? Porque a água foi criada junto com tudo no princípio. E o que foi criado junto com tudo no princípio? A luz também. Por isso que Deus não diz crio a luz. Ele fala haja luz. Haja luz. Isso é o primeiro dia. E nesse primeiro dia, nós vimos aqui, esse pirâmide, eu quero que você acompanhe, que era importante a pirâmide. Cada dia vai ser inserido aqui. No primeiro dia, Deus fez a separação entre a parte clara e a parte escura. Foi tarde de manhã, o primeiro dia. Deus começa a modelar o nosso planeta. No segundo dia da criação, nós vemos que a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia e só havia água. E o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus estava ali pairando, mas esse pairar é de uma forma ativa. Ele estava um agente ativo da criação. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, a superfície do planeta Terra era toda aquática. Era mais ou menos assim, ó. A Terra, ela era como se fosse uma bola de água. O planeta não havia nenhuma parte seca no planeta. E presta atenção que eu coloquei aqui, que Deus outra vez ele diz a palavra haja, um firmamento. Um dos argumentos das pessoas que creem na Terra plana é que eles usam essa palavra firmamento aqui, ó, que você vê aqui, firmamento, porque essa palavra firmamento, ela é uma palavra latina que é firmamentum, que significa uma base sólida. Uma base sólida. Então, o que eles acreditavam que existia uma base sólida por cima, que fazia separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Então, o firmamento é como se fosse uma capa, é como se fosse imagina aquela queijeira que tinha antigamente, você põe aquela cúpula por cima, um domo assim por cima. O problema é que em hebraico, a palavra em hebraico para firmamento, que foi traduzido do hebraico para o latim firmamento, é ráquia. Ráquia, em hebraico, nunca foi um domo. Ráquia sempre foi uma expansão. Está entendendo? Por isso que na Bíblia corrigida não está afirmando essa expansão. É o pensamento hebraico, expansão. O que Deus fez? Você consegue ver essa bolinha azul aqui? Esse é o planeta Terra. O que Deus fez no segundo dia? Ele criou o firmamento, ou uma expansão, que separou as águas de cima das águas de baixo. Essa expansão, no meio, é a atmosfera onde a vida vai ser produzida. Veja que Deus está preparando o quarto para a vida. É dentro dessa expansão atmosférica que Deus vai criar os seres vivos. Para fazer isso, ele faz uma proteção, que ele chama de firmamento, céus, e embaixo as águas. É mais ou menos assim, olha essa imagem aqui. O que Deus faz? Aqui está o planeta. Ele criou uma expansão feita de gases que circundam a Terra e protegem a Terra das radiações solares, dos íons e tudo que possam vir do espaço profundo para atacar a Terra. Veja só isso aqui, ó. Tudo era água. Acompanhe comigo aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fale comigo aqui. Mas olha só. Tudo era água.
a Terra era só água. O que é água, pessoal? Água são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso aqui está a molécula da água. Mas Deus falou que deveria ter agora uma expansão, um firmamento entre águas. Veja a palavra bíblica, entre águas e águas. Uma expansão entre águas e águas. O que tem nessa expansão entre água e água? Águas de cima, você sabe que são as nuvens. Águas de baixo, você sabe que é água liquefeita. Porque nuvem é água. No pensamento bendito de Deus, ele apresentou uma verdade científica numa linguagem que qualquer pessoa, em qualquer época, pode entender. Nós, hoje, no século XXI, sabemos que água é H2O. Mas na época de Moisés, ninguém sabia disso. Então, quando nós lemos hoje a palavra de Deus, com o conhecimento científico que nós temos, nós confirmamos a Bíblia. Veja, o relato bíblico de Gênesis, ele é totalmente científico. Quer ver uma coisa? A expansão é oxigênio. E o que é oxigênio? Oxigênio é 2 átomos de oxigênio, que fica O2. Tem o átomo de oxigênio da água, ele foi desprendido, foi separado, e quando ele se junta com outro átomo de oxigênio, ele cria o oxigênio, que é o que preenche a expansão entre as águas de baixo e as águas de cima. Está entendendo? Acompanha comigo aí. Se tiver dúvida, pergunte. Mas, olha, quando nós separamos as moléculas de água, fica 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Isso cria o hidrogênio gasoso, ou gás hidrogênio, que é H2. O hidrogênio é o primeiro elemento na tabela científica, na tabela periódica. A tabela periódica, meus irmãos, não foi criada pelos homens, ela foi descoberta pelos homens. Quem criou a tabela periódica foi Deus. E já em Gênesis nós vemos que o hidrogênio que se desprendeu da água para fazer a atmosfera de nossa Terra, ele se transforma no gás hidrogênio. E o gás hidrogênio é o gás mais abundante no universo. 90% de tudo desse universo é hidrogênio. O hidrogênio é queimado, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são queimadas todos os segundos no Sol. O Sol é movido a hidrogênio. O hidrogênio é queimado, transformado em hélio. Queimado é uma maneira simples de falar. Transformado em hélio e aquela bola bendita do Sol fica funcionando com hidrogênio. Mas olha que coisa interessante. O oxigênio, quando ele se desprende da água, os átomos podem se coligar em 2 átomos ou em mais átomos. Se você junta 2 átomos, você faz o gás oxigênio que nós respiramos, a atmosfera. Mas se você junta 3 átomos de oxigênio, você cria o gás ozônio. Olha que coisa tremenda. O gás ozônio são 3 átomos de oxigênio. E o que é que o gás ozônio faz? O gás ozônio, ele funciona como uma barreira de proteção, como uma camada de proteção que fica sobre a Terra, protegendo a vida debaixo da Terra. Sem a camada de ozônio, você pode ver aqui ó, as camadas da atmosfera, das águas que estão em cima, das águas que estão embaixo. A camada de ozônio fica aqui mais ou menos aqui nessa altura, 50 quilômetros. Os aviões voam até 10, 15 quilômetros de altura. A troposfera, a termosfera, assim por diante. E a camada de ozônio está aqui. A camada de ozônio nos protege contra a radiação solar, nos protege contra a luz solar, que pode prejudicar a nossa vida, o calor também. Mas veja só, a grosso modo, né? Mas interessante aqui é que nós vemos como o relato bíblico, ele de forma alguma é contrário ao relato da ciência. Na verdade, a ciência bem estudada, com a Bíblia bem interpretada, sempre andam de mãos juntas. Veja só, já temos 2 dias na criação. O primeiro dia, Deus faz aparecer a luz, ele fala, haja luz, e não está criando a luz, porque a luz já existia no céu. E de quem era a luz que apareceu aqui? A luz do próprio Deus. Por quê? Porque a Terra ainda não suporta a luz da nossa estrela. No segundo dia, Deus cria a atmosfera, separa as águas de cima, separa as águas de baixo, forma o oxigênio, a camada de ozônio, o hidrogênio, o nitrogênio, que prepara todo aquele quarto para a chegada do bebê. E aí nós chegamos no 3º dia. Veja só, no 3º dia, Deus fala, ajuntem-se as águas. E ele fala, apareça a terra seca. Isso aqui é importante porque no 3º dia, Deus não está criando a terra. A terra já existia, só estava por baixo da água. Você consegue ver essa imagem aqui? Olha que coisa tremenda. A ciência, ela descobre as coisas, mas não dá o crédito para Deus.
Os cientistas descobriram que, no passado, a Terra era toda num só continente, que eles chamavam de Pangeia. Esse continente chamado Pangeia, ele foi, com o tempo, se afastando, se quebrou e se afastou. São as chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas, elas estão se afastando até hoje ainda, na ordem de alguns metros por ano, vários anos. Mas se você prestar atenção, na teoria da Pangeia, os continentes, chamado deriva dos continentes, você pode pesquisar isso depois, os continentes foram se afastando e dando origem ao que hoje nós temos a configuração do planeta. Mas, pessoal, isso é o relato bíblico. Ninguém precisava estudar geologia para fazer isso aí. Bastava ler a palavra de Deus. Jesus Cristo, Deus disse em Gênesis que ele, no terceiro dia, ordenou que a água escorresse e a terra seca aparecesse. E se você prestar atenção, nesse mapa aqui, veja que a América do Sul encaixa na costa da África. E a Europa entra aqui dentro entre a América do Norte e a América do Sul, aqui na América Central. A Oceania, a Austrália aqui, ela encaixa bem pertinho aqui onde está a Índia e a China, mostrando que essa terra que hoje está separada, um dia esteve unida. E isso nós acreditamos que é o dilúvio. Então você percebeu? O relato bíblico, ele é totalmente científico, diferente de todos os outros relatos aqui. Ainda no terceiro dia, nós vemos que Deus ordenou depois, com a terra seca, que as árvores aparecessem na terra. E aí veio, olha só, Deus fala, a grama verde, a relva, os arbustos, as árvores, as plantas, as flores e a planta com a sua semente, cuja semente está no seu fruto. Olha só a coisa bendita. Você vai lembrar aqui, ó, que na escola nós ouvimos algumas palavras, que eu gosto dessas palavras, que eu lembro desde criança, as gimnospermas e as angiospermas. Você lembra o que é isso? São os tipos de árvores, né? De plantas, vegetais. Tem os vegetais que são gimnospérmicos e angiospérmicos, depende do jeito que eles são reproduzidos, né? Mas uma coisa é certa, olha só a coisa bendita. Uma coisa é certa, a vida, os vegetais, eles vieram antes dos animais. Os vegetais vieram antes dos animais. E no relato da criação de Gênesis, que alguns acreditam que não é científico, o relato da criação é perfeito, dizendo que os primeiros seres vivos da Terra foram os vegetais no terceiro dia. Aqui mais uma prova de que os dias da criação têm que ser literais. Por quê? No primeiro dia não tinha, estava tudo escuro. Deus então manda vir aparecer a luz, cria o dia e a noite. No segundo dia ele prepara a atmosfera, a expansão entre as águas de cima e de baixo. As águas de cima, que são as nuvens, o gás em cima, que é o ozônio, o oxigênio na expansão no meio e a água embaixo. Está tudo pronto. No terceiro dia, Deus manda a água escorrer, porque nós sabemos que existe muito mais água por baixo da terra do que acima da terra. Depois pesquisa aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um lençol de água que tem por baixo do Brasil, que ele sozinho, é tanta água que sozinho daria para abastecer a raça humana por séculos, debaixo do Brasil. Deus ordenou no terceiro dia que a água escorresse e aparecesse a terra seca. E depois dessa terra seca, Deus ordenou a produção dos vegetais. Agora que os vegetais estão na terra, eles precisam fazer fotossíntese. E para fazer fotossíntese é preciso nitrogênio, e 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, não é oxigênio. Oxigênio é 28%, 20%, o nitrogênio 78%, e os outros 2% é gás carbônico, hidrogênio e os outros gases que tem lá. Ozônio também, que protege. Mas olha só, no terceiro dia, Deus cria a terra e no quarto dia, olha só aqui a nossa pirâmide, já temos 3 dias. No quarto dia, Deus usa de novo aquela palavrinha. Olha aqui, ó. Haja luzeiros. Haja. Veja que Deus usou a palavra haja lá no primeiro dia para fazer aparecer a luz. Deus usou a palavra haja no segundo dia para fazer aparecer a expansão. Por que fazer aparecer a expansão? Porque no segundo dia Deus não está criando o oxigênio. O oxigênio já existia. Ele só está fazendo aparecer. Quando ele quebra as moléculas da água e os átomos da água que se separam daquela molécula, uns viram O2, que é oxigênio, outros se juntam e viram O3, que é o ozônio, outros se juntam e viram H2, que é o hidrogênio.
Então, essa expansão aparece no segundo dia. Por isso que ele usa a palavra haja. No quarto dia, agora que as plantas que foram criadas no terceiro dia precisam do sol para continuar vivendo a fotossíntese, Deus agora diz no quarto dia, haja luzeiros no céu. E aí Deus faz aparecer o luzeiro maior para iluminar o dia e o luzeiro menor para iluminar a noite. E fez também as estrelas. Veja que coisa bendita. Não é que Deus está criando apenas no quarto dia o sol, a lua, as estrelas e as galáxias. Não é isso. No quarto dia, Deus fala haja. No quarto dia, ele está fazendo aparecer. O que Deus cria no dia, ele diz produza. O que Deus cria no dia, ele diz faça. Mas quando ele diz haja, ele não está criando naquele momento. Ele já criou no princípio. Lembra? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, na semana da criação, ele está nos fazendo ver a modelação, a preparação do quarto para o filho entrar. E agora, o quarto do bebê tem que ter luz, tem que ter lâmpada, e uma lâmpada especial. Então, Deus cria uma lâmpada para o dia e cria uma lâmpada para a noite e cria um enfeite bendito no céu para que aquele filho que ele vai criar possa se apaixonar pelo céu e se apaixonar por Deus quando olha o céu. Amém? Olha que interessante, eu errei aqui, que eu falei apaixonar-se pelo céu. Exatamente por isso que no relato da criação de Gênesis, Deus não dá o nome de sol e nem o nome de lua. Apesar de quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele já conhecesse o nome sol e lua, porque os egípcios já adoravam o sol e a lua, quando Moisés escreveu o relato da criação, que não é um relato fantástico, e aqui está uma coisa importante, ó, todos os outros relatos, egípcio, o Enuma Elish, todos os outros relatos que nós vimos, até o relato da evolução, são relatos fantásticos, porque eles precisam que você tenha muita fé para acreditar nele. Mas o relato da criação não é fantástico. O relato da criação, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E no relato da criação, de propósito, Moisés não usa o nome sol e não usa o nome lua. Por quê? Porque o sol e a lua, eles são apenas servos de Deus, criados para servir a Deus e servir aos filhos de Deus. O sol não é um Deus, o sol não é uma divindade, e o sol não tem nem nome. Ele não tem nome, não foi nomeado. Por quê? Porque ele é uma coisa. Normalmente, nós não damos nomes para os nossos carros. Algumas pessoas dão nome para o carro, nome para a mochila, nome para a bolsa, sei, coisas assim. Mas normalmente nós não damos nome para casa. Você não dá nome para o seu carro, você não dá nome para o seu portão. Você não chega no portão e fala assim, Raimundo. Não tem portão chamado Raimundo. Então, os nossos instrumentos, eles não têm nome. O sol, a lua e as estrelas são instrumentos. E olha só o que diz a lição. Eles servem para separar o dia da noite, eles servem para definir as estações, eles servem para marcar o tempo, eles servem para iluminar a terra. E eles foram criados por Deus para servir a criação de Deus. Os homens usam os astros para outros propósitos. E o relato de Gênesis, o relato verdadeiro e científico, ele coloca o sol, a lua e as estrelas no lugar onde eles têm que estar. Você percebeu isso aí? Nunca mais tenha vergonha do relato bíblico da criação. Porque de todos os relatos bíblicos, inclusive o relato da evolução, o único relato que é científico é o relato de Gênesis. E passou-se, então, o quarto dia. Veja só aqui a nossa pirâmide. Primeiro, segundo, terceiro e quarto dia. Veja que está subindo aqui. Essa construção quiástica, é assim que chama, é porque é um X. Você está vendo aqui, ou um triângulo, você está vendo aqui? Os dias da criação eles estão organizados de uma forma que produz essa pirâmide. Você já vai compreender por quê. Chegamos, então, no quinto dia. No quinto dia, a Bíblia diz que Deus ele manda que sejam produzidos os peixes nas águas, povoem as águas, encham enxames e peixes e seres vivos, e nos céus a terra seja cheia de aves e e criaturas benditas. Olha só, no quinto dia, a terra agora, que tem, veja bem, a terra já tem luz no primeiro dia, já tem atmosfera no segundo dia, já tem terra e plantas no terceiro dia. Agora essa terra está pronta para receber a luz do sol. E agora ela está preparada para receber os primeiros seres vivos animais. E os primeiros seres vivos animais surgem na água. E aqui está outra coisa bendita de Deus.
qualquer professor de ciência, qualquer cientista sério, ele vai dizer para você que a vida começou na água. A vida, na evolução, começa na água. A teoria da evolução diz que tudo começou no mar, no oceano primordial da Terra, bombardeado por raios cósmicos e reações químicas de vulcões da Terra pré-histórica. Essa água, esse mar, começou a fazer ebulições e transformações e nasceu a primeira molécula, a primeira célula, que virou uma ameba, que virou um protozoário, que virou uma tainha, que virou um tambaqui, que depois virou um lagarto, virou um sapo, virou um pato, virou um macaco, uma vaca, e nasceu um homem que está pregando hoje aqui para a igreja de Rio Branco. E olha só, essa é a teoria da evolução. Mas na teoria da criação, não. Na teoria da criação, Deus criou os seres vivos da água, criou os seres vivos do ar, e a ciência descobre isso nas descobertas científicas, mostram que os primeiros seres vivos animais têm que ter vindo da água. E é assim por quê? Porque é assim mesmo. E Gênesis mostrou isso aí. Foi tarde de manhã, o 5º dia. E Deus agora já está no 5º dia da criação. Já está tudo sendo preparado para a chegada do filho, do bebê, do quarto do bebê. E aí chegamos no 6º dia. No começo do 6º dia, Deus fala de novo a palavra: produza a terra seres. Como ele tinha ordenado que as águas produzissem aves e que o céu que as águas produzissem peixes e que o céu se enchesse de seres vivos, agora Deus ordena que a terra produza animais. E a terra, então, produz uma miríade, uma quantidade quase infindável de animais que aparecem, de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as belezas. E a terra fica cheia de seres vivos. A terra agora é um barulho só no 5º dia, porque os mares estão cheios de seres vivos. As aves voam maravilhosas sobre a terra, nos céus, nos ares. E os animais começam a encher a terra com sua beleza, com sua alegria. Tudo está pronto, só falta o bebê. O bebê ainda não nasceu. Até que no mesmo 6º dia, lá na segunda metade do 6º dia, Deus ele fala: façamos o homem conforme a nossa espécie. Mas antes disso, esse detalhe importante aqui, essa frase da Bíblia aqui, ela ocorre 10 vezes. 10 vezes aparece essa frase aqui: segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie pode significar duas coisas. Deus fala isso toda vez que ele está falando da criação dos animais da terra. Segundo a sua espécie pode significar novidade. Novidade é o seguinte: nunca houve um animal como um hipopótamo. Não havia uma girafa antes. Então Deus criou uma espécie nova, é uma novidade. Um leão é uma novidade. Um macaco é uma novidade. Então Deus criou segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Uma manga era uma coisa nova, segundo a sua espécie. Veja que Deus está criando coisas novas. E segundo a sua espécie também pode significar a impossibilidade de cruzamento entre espécies. E aqui, presta atenção como a verdadeira ciência, mais uma vez, ela se liga com a verdadeira Bíblia, com a interpretação correta da Bíblia. Se você interpretar a Bíblia de maneira errada, você vai provar um monte de besteira. Mas se você interpretar correto, a ciência liga com a Bíblia. A ciência diz, Mendel, que é o pai da genética, ele descobriu que a genética, o azinho, o azão, que vem depois de Darwin, veja só, ele diz que não se pode juntar seres de duas espécies diferentes. Você não pode fazer, não é viável um cruzamento de espécies diferentes para formar uma terceira espécie. Você não pode pegar uma espécie, duas, para formar uma terceira. Esse cruzamento entre espécies não existe. E quando ele acontece, o descendente desse cruzamento, ele é estéril. Ele não tem filhos, ou seja, ele não progride. Ele não cria uma nova espécie, ele não vai existir, não vai se desenvolver. Veja, por exemplo, se você pega um cavalo e cruza com uma jumenta, ou pega um jumento e cruza com uma égua, vai nascer o burro, a mula. O cavalo é equino. O jumento é asinino. São duas espécies diferentes. Quando você cruza a espécie equina, do cavalo e da zebra, com a espécie asinina, que é o jumento, quando você cruza essas duas espécies, nasce uma terceira espécie, que são os muares, que é o burro, a mula. Eles são muares, que são diferentes dos asininos e diferentes dos equinos. Mas veja só, a mula e o burro não têm filhos. Eles são estéreis. Eles não conseguem reproduzir, ou seja, a espécie não prospera.
Então, o pressuposto básico da evolução é o seguinte: você pega uma espécie, junta com outra espécie, aí nasce uma nova espécie. Essa nova espécie, diferente das outras duas espécies, começa agora a viver sozinha, tendo seus filhos e produzindo outras espécies. Por isso que Darwin falava da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Uma árvore com um tronco, e esse tronco vai crescendo, abrindo vários galhos, e um desses galhos é humano. Veio do tronco, aqui do tronco, um galho são os símios, está o homem e o macaco, outro galho são as aves, outro galho são os peixes, outro galho são os anfíbios, os mamíferos e tudo. Mas tudo veio de um galho só. Isso não é científico. Por quê? Porque uma espécie não pode virar outra espécie. E a Bíblia já dizia isso em Gênesis. Produz a terra seres viventes segundo a sua espécie. Ou seja, quando a terra produzia um leão, ela produzia um leão e não um macaca-leão. Não é assim. Não existe um elegato. Não existe animais que se cruzam. E se cruzam artificialmente, dão espécies estéreis. Mas quando Deus criou o homem, ele usa uma outra frase. Ele usa a frase, façamos o homem. Façamos o homem. E nessa frase aqui, veja só, Deus, ela pressupõe muita coisa bendita. E olha interessante, essa frase aqui, quando fala que Deus criou o homem, a palavra não é a palavra bara. A palavra bara, que é a palavra criar do nada. Em Gênesis 1:1 fala, no princípio criou Deus, é bara, bara Elohim. No Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse bara é o bara criar, que só é usado para Deus. É o criar do nada. Aqui Deus usa outra palavra, é yatsar, que é formar, moldar, ou assar. Assar e yatsar. Assar é moldar, mas é você, esse assar e yatsar, é você criar de uma coisa que já existia. E nós sabemos que Deus criou o homem do pó da terra. Então, Deus não está usando o bara na criação do homem. Ele está usando o assar ou yatsar. No caso do assar, é para o homem, yatsar é para a mulher. Yatsar é formar de uma forma mais bonita. O yatsar é formar de uma forma com mais cuidado, com mais jeito, com mais destreza. A mulher foi criada com mais cuidado. Viu aí, mulheres? Louvado seja Deus, viu? Deus é maravilhoso conosco, homens e mulheres. Mas olha só, na criação, Deus não usa mais a palavra conforme a sua espécie, ou segundo a sua espécie. Deus fala, façamos o homem conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Segundo a sua espécie, significa novidade. Não havia nada semelhante a uma girafa, nada semelhante a um cachorro. Por isso Deus criou conforme a sua espécie. Mas quando Deus foi criar o homem não é um projeto novo. A nossa forma, o nosso formato, o nosso shape, a nossa forma de ser, não é algo nova, inédita. Um elefante era inédito. Deus criou naquele momento, conforme a sua espécie. Mas o ser humano não. O ser humano foi criado conforme a semelhança de Deus. Bendito seja o nome de Deus por isso. O relato bíblico da criação eleva o homem. Nós não somos feitos parentes da ameba, do protozoário ou do macaco. Nós somos feitos à semelhança de Deus. O homem não é conforme a sua espécie, ele é a semelhança de Deus. O nosso projeto, o nosso design, que nós somos vistos hoje aqui, ele não é algo novo. Deus fez segundo um modelo que já existia. E como o homem é obra-prima de Deus, o modelo do corpo humano, o modelo do jeito humano, é o mais perfeito que se pode chegar dos modelos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É lógico que essa imagem de Deus ela é até muito mais ampla, mas hoje aqui nós vamos ficar nesse sentido só da imagem de Deus. A nossa forma não era uma forma nova, porque ela veio da forma de Deus. A forma da girafa era nova, por isso que é conforme a sua espécie. Mas Deus criou o homem segundo a sua semelhança. Do pó da terra o criou, homem e mulher os criou. E aqui, olha, nós chegamos no final do relato da criação. Se você prestar atenção nesse relato aqui, você encontra nessa forma, nessa construção literária aqui, do relato da criação, os 6 dias da criação. Mas olha a coisa interessante aqui, ó. Não foi por acaso que foi construído a história dessa forma. Primeiro, por quê? Porque dessa forma é a forma científica. Deus é o dono da ciência.
Foi Deus que criou a biologia, a microbiologia, Deus criou a ciência, a física, a química. Então, o relato da criação, ele segue uma ordem química, uma ordem física, uma ordem biológica, que começa no aparecimento da luz, passa para a formação de uma atmosfera, chega no momento da criação de uma base para nascimento das plantas e dos primeiros seres vivos, depois, na vinda e na necessidade de uma luz para que seja feita a fotossíntese e aquelas plantas que nasceram no terceiro dia possam permanecer. No quinto dia, os animais da água, os animais do céu, os insetos que polinizam as árvores e os vegetais que foram feitos no terceiro dia. No sexto dia, Deus cria agora os animais da terra, que vivem da terra e se alimentam dos frutos da terra. Acompanha comigo aqui, ó. Presta atenção aqui. Vou usar meu mouse aqui. Veja, no primeiro dia da semana, Deus faz aparecer a luz. Só um minutinho. E no quarto dia da semana, Deus mostra de onde vem essa luz. Vem do sol, da lua e das estrelas, que iluminam, governam a noite e governam o dia. Então, presta atenção. Se você precisar de luz, você encontra no primeiro dia, mas também encontra no quarto dia. No segundo dia, Deus faz a água de baixo e a água de cima, e a expansão para que tenha atmosfera. No quinto dia, Deus cria os animais que ficam na água que foi separada no segundo dia e as aves que vivem nos ares que foi criado no segundo dia. Então, no segundo dia, você encontra razões e motivos para o quinto dia. Se você quiser água, você encontra no quinto e no segundo. Se você quiser oxigênio, você encontra no quinto e no segundo. No terceiro dia, Deus faz aparecer a terra seca e manda produzir as plantas. No sexto dia, Deus cria os animais que vivem na terra e se alimentam das plantas. Você percebeu ali a ligação de um dia com o outro? Primeiro com o quarto, segundo com o quinto, terceiro com o sexto. Ou seja, você pode encontrar de sobra, em abundância, tudo que você precisa. Tudo que você precisa, você encontra pelo menos em 2 dias da criação. Deus sempre é abundante e perfeito. Mas o sétimo dia é diferente. No sétimo dia, Deus não cria nada físico, além do próprio dia que ele criou. Deus, no sétimo dia, descansa, ele abençoa e ele santifica. Esse descanso, nós sabemos, não é o descanso de cansaço, é o descanso daquela satisfação bendita de saber que terminou. É como quem faz um TCC, entrega um TCC, finalmente consegue enviar o trabalho pronto e você agora descansa porque você criou. É como a mulher que faz um bolo e depois de tirar o bolo do forno, desenforma aquele bolo em cima da mesa e dá aquela satisfação bendita de ver o bolo e você descansa naquele momento. É quando você lava a casa, lava a cozinha e você depois se vê a casa limpa e seca e tudo organizado e dá aquele cheirinho de limpeza, você tem aquele descanso, aquela satisfação. Pois é exatamente isso que Deus fez no sétimo dia. Ele descansou. E olha que coisa bendita. Nos relatos da criação que nós vimos na lição, os deuses criavam para a sua necessidade. O propósito era satisfazer a necessidade de um Deus. Mas a criação não é para fazer a necessidade de Deus. Deus não precisava de nada disso. Ele criou tudo isso para nós. Ele criou o descanso, ele criou a bênção, ele criou a santificação, que você só encontra no sétimo dia. Aqui, ó, só encontra no sétimo dia. Vamos ver aqui a pirâmide. A pirâmide aqui voltando, deixa eu voltar aqui para frente. No sétimo dia, aqui em cima, o sétimo dia, ele é um dia separado do propósito. Pastor, uma pergunta. Fala, José Luiz. Qual é a diferença da luz do primeiro dia com a luz do quarto dia? Olha, irmão, para a gente responder essa pergunta, José Luiz, da maneira mais correta possível, a gente tinha que estar lá. Você concorda comigo? Por isso que é teoria. Agora, o que aparece no primeiro dia? A luz. E o que aparece no quarto dia? Luzeiros. Então, os dois são fontes de luz. Deus é fonte da primeira luz do primeiro dia. E o sol e a lua são as fontes da luz a partir do quarto dia. Então, realmente, o que interessa, o que importa para a gente aqui é saber que no primeiro dia Deus fez aparecer a luz. E no quarto dia Deus fez aparecer a luz outra vez. Só que agora Deus deixa essa fonte de luz a cargo do sol. Lembra que eu falei para você que o sol ele é só um instrumento nas mãos de Deus? O sol é um instrumento para o nosso bem. Então, até o quarto dia,
quem iluminava tudo é o Senhor, porque ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz. Ele é a luz do universo. Tiago diz que o Senhor Deus é o Pai das luzes, descendo do alto do Pai das luzes. Então, Deus é a luz do mundo, a luz do universo. E no quarto dia, Deus agora delega a luz que vai iluminar o planeta aos seus servos, o sol e a luz. Então, a grosso modo que nós podemos fazer aqui, vendo de forma lógica, no primeiro dia, a luz era de Deus. A partir do quarto dia, a luz vem do sol e da lua das estrelas, sabendo que a luz do sol pertence a Deus também. Então, em última análise, toda a luz vem de Deus. Porque algumas pessoas falam o seguinte, mas como é que podia ter luz no primeiro dia se não tinha o sol? Ora, nós sabemos que Deus criou tudo no princípio, então o sol já existia. Mas, mesmo que o sol não existisse no primeiro dia, Deus já existia. E Deus é luz. E os anjos são luz. Então, a luz do primeiro dia pode vir de muitas fontes, mas a luz a partir do quarto dia é a luz de Deus. Correto? Pessoal, eu queria terminar com uma ilustração aqui que eu achei muito interessante. Há um livro chamado Por que a Ciência Não Consegue Sepultar Deus? Nietzsche falou no século passado que Deus está morto. E muitas pessoas já tentaram enterrar Deus, mas quanto mais passa o tempo, mais as pessoas ficam religiosas. Então foi feito um livro chamado assim, Por que a Ciência Não Enterrou Deus? Esse livro ele é muito bom, eu tenho lido esses livros nessa quarentena agora, e no capítulo 2 desse livro, ele apresentou algo que eu achei interessante, uma história de uma mulher chamada Matilde. Imagina-se uma tia Matilde. A tia Matilde, ela faz um bolo. E essa tia Matilde leva esse bolo para os cientistas verem o bolo. O cientista, ele pode pegar um bolo e descobrir todos os ingredientes do bolo. Um químico pode descobrir todas as reações químicas para da farinha de trigo virar bolo, o fermento reagindo. Um matemático pode descobrir todas as razões matemáticas para aquele bolo permanecer em pé e não cair. Um físico pode descobrir as equações para que aquele bolo exista. Você pode pegar ali um biólogo e fazer toda os ingredientes, a gênese daquele bolo ali. Em outras palavras, a ciência pode investigar e descobrir quase tudo sobre o bolo. Mas tem duas coisas que os cientistas nunca vão descobrir sobre um bolo, por mais inteligentes que eles sejam. Duas coisas. Primeira coisa, os cientistas nunca vão descobrir quem fez o bolo. A minha tia Matilde. E os cientistas nunca vão descobrir por que a tia Matilde fez o bolo. Você me entendeu? Se nós estudarmos só a ciência, como disse o irmão Júlio no começo do estudo hoje, se nós dependermos da ciência e da nossa mente para descobrir as origens, nós podemos até descobrir, mas nós nunca vamos descobrir quem criou e nem por que criou. Mas quando nós vamos para a Bíblia, ou quando nós perguntamos para a tia Matilde, se os cientistas fossem perguntar para a tia Matilde ia falar o seguinte, fui eu que fiz o bolo. Ela ia declarar, eu fiz o bolo. E ela ia dizer por que ela fez o bolo. A tia Matilde fez o bolo porque ela sabe fazer. E ela fez o bolo porque ela ama seus sobrinhos e quis fazer um delicioso bolo para os seus sobrinhos. O sábado é um dia diferente e especial no relato da criação. Ele se destaca. Sabe por quê? Olha o que fala esse texto aqui, ó. Marcos capítulo 2, verso 27. E disse-lhes o Senhor Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, ele é especial no relato da criação. E ele foi feito por nossa causa, por minha causa. Então, escuta uma coisa. A ciência pode até conformar, a ciência pode até confirmar o relato da criação, mas só a Bíblia diz para você que foi Deus que criou, e criou porque Ele te ama. A terra foi criada para nós morarmos dentro dela. A terra foi formatada, preparada. Veja que a história da criação, de Gênesis 1 e 2, ela vem numa crescente. É uma história coerente, literal, não é alegórica, ela não é fantástica. Ela é fantástica no sentido de que ela é verdadeira, mas ela não é fantasiosa, ela não é uma lenda, ela é científica, ela é biológica, ela é química, ela é física. E você viu tudo isso no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. E sabe por que Deus fez tudo isso? Por nossa causa.
Deus fez porque nos ama. Nunca mais tenha vergonha de dizer que você crê no Criador dos céus e da terra. Nunca mais caia na mentira de que há alguma razão na evolução. Como não há razão numa vaca lambendo a perna de um Deus de gelo, como não há razão na criação do homem sendo do sangue e do esperma de um Deus que foi morto e juntou sangue com argila, não há razão na ideia de que as raças se evoluíram, do maior vencendo o menor. Não. Mas há toda razão na crença verdadeira de que um Deus real criou um mundo real para pessoas reais viverem. E esse Deus real, quando nos perdeu, foi nos buscar, morreu em nosso lugar, ressuscitou em nosso lugar e vai voltar para nos buscar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a crer nessa maravilha que é o relato da criação de Deus. Aqui está uma tela com alguns livros que eu tenho lido e gostaria que você pudesse ter também. Vou mandar isso para o pastor Paulo, para que ele possa compartilhar com você. Eu comecei ontem a ler o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, que é um livro muito bom. Posso dar o link para você depois também. Mas é importante você ler e submeter sua mente à palavra de Deus. Irmãos, eu tinha muito mais para falar para vocês, mas nem eu, nem vocês podemos suportar, pastor Paulo. É verdade, pastor. Foi claro agora. Nada mal para o seu dia, né? A explanação aí foi bem aprofundada, né? Muito bom. Agora a gente vai ver alguma pergunta que tem aí, né? Dos dias da semana, aproveitando o pastor Kian, que está aqui conosco, que a gente possa responder. Existe mais alguma pergunta que vai ser dirigida agora? Thales? Gostaria de fazer Thales, uma pergunta, Viviane. pastor. Qual é a influência do Sol e da Lua sobre os seres humanos e sobre os animais? Qual a influência da Lua e do Sol? Porque eu já tive assim uma experiência de uma pessoa aqui do universitário que terminou o namoro, ele surtou. Então, quando a lua estava cheia, ele praticamente ele ficava totalmente desequilibrado com comportamentos tipo animal. Então, nós vemos que o Sol também tem grande influência na nossa vida, na saúde, em todos os aspectos da vida. Gostaria que o senhor comentasse. É certo e claro e bíblico que o Sol tem influência sobre a nossa vida. Tanto tem influência que, para que ele pudesse ser visto na Terra, Deus preparou a Terra primeiro. A primeira influência que o Sol tem sobre nós é a influência física, biológica. Nós necessitamos do Sol para sobreviver. Para que a máquina funcione dentro dos seres vivos, você precisa da luz solar para isso. Então, a primeira influência, a influência física, química, biológica. Mas também o Sol nos influencia psicologicamente. Já é provado isso, não é mais teoria, isso é prova já, de que a incidência de Sol afeta a mente das pessoas. Aonde há o Sol de forma adequada, há uma sanidade mental melhor. E onde falta Sol, há a tendência dessa sanidade ser prejudicada. Então, o Sol afeta a mente das pessoas também. Agora, o que nós não concordamos é que o Sol afete os nossos destinos e que o Sol, a Lua e as estrelas afetem nossas decisões. Isso não acontece, porque a Lua está em conjunção com Vênus, isso não faz uma pessoa ficar nervosa. Porque Marte chegou em alinhamento com Júpiter, isso não faz você ficar mais amoroso. Ou uma pessoa não vai ser uma pessoa mais tranquila porque ela nasceu sob o signo do zodíaco de Júpiter na casa decimal de Plutão. Isso aí não existe, pessoal. Porque o comportamento, ele tem a ver com a nossa decisão. Agora, a minha decisão pode ser afetada se os processos químicos do meu corpo e biológicos estão afetados. Se eu estou comendo errado, eu vou tomar decisões erradas. Se eu estou tomando menos sol, eu vou ter uma saúde e vou tomar decisões erradas. Mas não há uma relação assim perfeita de causa e efeito. Por exemplo, se a Lua hoje é minguante, então vai estar todo mundo nervoso. Se a Lua é crescente, então está todo mundo com ânimo animado. Não, isso aí é horóscopo.
Isso, e horóscopo não é ciência. Horóscopo é astrologia, não é ciência. Então, como é que você pode justificar, às vezes, uma pessoa mudar o temperamento quando a lua está cheia? Isso pode justificar de várias formas, como sugestão. A pessoa é sugestionada a isso. Por exemplo, você pode pegar um horóscopo, quem ainda crê em horóscopo, se ela amanhece de manhã cedo e lê no horóscopo, hoje Marte está em Vênus e hoje você vai ter um dia maravilhoso. A pessoa sai de casa sugestionada a ter um dia maravilhoso. A lua está crescente, então eu vou me animar. A lua está minguante, cuidado, porque a lua minguante as pessoas ficam mais para baixo. Então, pode ver uma sugestão. Mas não há essa influência nas nossas ações como a astrologia quer ter. Agora, o Sol influencia a nossa vida biologicamente, fisiologicamente e psicologicamente. Realmente, sim. Viu, pastor? Eu quis dizer o seguinte, uma pesquisa em alguns países da Europa, tem um país lá que tem um mau índice, é um país rico, não existe pobre, eu esqueci o nome do país, mas que tem um mau índice de... Finlândia e Islândia são os maiores índices de depressão e suicídio por falta de sol. Uma das coisas... Isso mesmo, a ausência de sol, porque eles passam vários períodos do ano sem sol, por causa do local onde eles estão lá no planeta Terra, da latitude que estão lá. Então, eles têm, às vezes, 6 meses, 4 meses sem sol, só noite. E depois o contrário, 4, 6 meses só dia, sem noite. Esse excesso de sol e essa falta de sol afeta psicologicamente. Então, há realmente uma influência, mas nada como a astrologia fala. Sim, pastor? Acho que já ficou claro já aí, né? Fotossíntese é bem claro com isso, né? Mas o nosso destino deve estar nas mãos de Deus, né? Em direção ao nosso Criador, né? O pastor falou muito bem que o sol, a lua, tudo é instrumento nas mãos de Deus, né? Muito bem. Alguém mais queria fazer uma pergunta? Alguém que se manifestou antes? Acho que foi o Thales, né? Thales. Isso. Thales, está escutando? Sim. Escutando bem? Eu já tinha estudado antes sobre os antigos cientistas, né? John Kepler, Isaac Newton, John Wayne, e eu já havia estudado que eles eram cristãos, né? Mas também vi muitos programas, Discovery, questionando se eles eram cientistas mesmo cristãos, que eles não acreditavam nisso, né? Eu pergunto, nos tempos de hoje, que a gente está mais em casa, está assistindo muitos programas de ciência, está assistindo muitas coisas, como nós devemos manter a nossa fé, assim, na criação, não se desvirtuar para esses vídeos que a gente vê na internet, né? De programas famosos. Thales, o apóstolo Paulo fala o seguinte: examinai tudo e retende o que é bom. Quando ele fala isso, esse princípio é bendito, porque esse exame não significa que você tem que ler qualquer coisa ou assistir qualquer coisa. Por exemplo, se você está assistindo um programa num canal que é declaradamente anticristão, você não tem que examinar nada naquele canal. Se você vai pegar um escritor que era um escritor ateu, eu não tenho que examinar nada naquele livro, porque eu não vou encontrar muita coisa boa ali. Então, o que se deve fazer? Se você pegar os escritos, e hoje nós temos uma geração abençoada, se você digitar na sua internet aí, no Google, qualquer lugar, escritos de Galileu, escritos de Kepler, escritos de Mendel, escritos de Isaac Newton, escrito de René Descartes, de Louis Pasteur, se você pega esses homens do passado, se você pegar a história deles, você vai encontrar que eles eram todos homens da fé. Eles eram, antes de ser homens da ciência, eram homens da fé, porque todos eles tiveram educação religiosa na infância que os despertou para o conhecimento científico que não existia na época deles. Isaac Newton inaugurou toda uma história da física. Galileu também. René Descartes inaugurou toda uma nova história do pensamento. Mendel fez a divisão das espécies na genética. Louis Pasteur, ele conseguiu descobrir a pasteurização, que é o nome dele, né? Mas todos eles foram cristãos. Então é o seguinte, a palavra é a mesma, que está na moda hoje. Fake news. Fake news. O diabo, eu vou falar uma coisa aqui, você não se assusta que eu vou falar, tá? E se alguém se assustar com o que eu vou falar aqui, eu não vou ficar preocupado não, porque eu estou falando a verdade. Presta atenção. O diabo é o autor da esquerda.
O pensamento esquerdista é um pensamento diabólico. O que o pensamento esquerdista faz? Presta atenção. Acuse-os do que você é e do que você faz. O diabo acusa Deus de ser tirano, mas ele que é tirano. O diabo acusa Deus de ser mentiroso, mas ele é mentiroso. E a esquerda faz a mesma coisa. A esquerda acusa os outros dos outros daquilo que ela faz. E muitos cientistas ateus, com pensamento diabólico, eles acabam usando a mentira diante do título que ele tem um título de doutor. Então, como ele tem um título de doutor, eu posso dizer que Isaac Newton não tinha nada a ver com fé. Mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que Isaac Newton, o pai da física, escreveu 10 vezes mais sobre Daniel e Apocalipse do que sobre física. Perguntado uma vez para Isaac Newton qual era a maior obra que ele tinha escrito na vida dele, a maior obra de Isaac Newton foi um livro que ele interpretava Daniel 7, do jeito que nós interpretamos Daniel 7. Tem até obras, pesquisem, que fala assim, Isaac Newton era adventista? Porque antes da igreja adventista existir, porque Isaac Newton é de 1700 alguma coisa, Isaac Newton já falava da nossa interpretação das 2.300 tardes e manhãs. Então, a nossa interpretação que só nós temos, Isaac Newton também tinha. Isso tudo está na história. Então, pessoal, é o seguinte, examine tudo e retenha o que é bom. Mas o examinar não significa você abrir e assistir tudo. Você pode examinar pela capa. Se eu olhei e aquela capa é de uma pessoa que frontalmente é inimigo da fé, eu não preciso daquilo. Examine o que é bom e retenha o que é bom. Temos que manter a fonte, né, pastor, né? que A fonte é a Bíblia, né? A Bíblia. É sobre essa questão da fonte, Thales. Mas a Bíblia é a fonte. Sobre essa questão da fonte, a gente, ao ver a história, né, a gente percebe que Galileu, ele provou a teoria dele, da heliocêntrica, dentro da Bíblia. Ele usou a Bíblia para provar a própria teoria dele, que era questionado pela igreja, né? Então, ele abre a Bíblia e tenta provar dentro da Bíblia, porque ele vai para o campo, né, teológico. Então, a gente viu hoje, né, falando sobre Daniel, é um camarada que tudo que ele recebia do céu, ele escrevia, ele descrevia, ele falava, né, isso. Então, você recebe, se você é um leitor da Bíblia e coloca isso em prática, isso te mantém em pé, te mantém vivo, isso afasta a ansiedade, afasta o momento depressivo. A Bíblia é um livro maravilhoso quando ela se coloca em prática, né? E assim, os grandes cientistas usavam a Bíblia. Sim, José Luiz levantou a mão. Sim, pastor. Uma pergunta na quarta-feira, no rodapé da quarta-feira. A gente vê que na quarta-feira está falando sobre o tempo, genealogias, que são muito importantes para poder determinar, localizar na história, né, as genealogias, os períodos do tempo. Neste caso, a criação e o tempo do dilúvio. Eles praticamente confirmam a data da criação, a data do dilúvio e sobre a criação. Mas, embaixo, nós temos dois textos bíblicos, 1 Timóteo 1,4 e Tito 3,9. Enquanto que a lição nos orienta a seguir as genealogias, que elas nos dão certeza do tempo e do dilúvio, Timóteo e Tito nos aconselham e nos dizem: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. E Tito nos diz, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Como compatibilizar, como chegar a entender que não existe uma incoerência bíblica aí? Irmão Luiz, olha só, pelo próprio texto que você acabou de ler, você já concede. Olha aqui, está na tela aqui, ó. Tito capítulo 3. Olha o que fala aqui, ó. Discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Se você usar o texto sagrado da Bíblia e usar o texto para tentar provar seus pensamentos, ou usar o texto bíblico, genealogia, profecias, o que seja, para que você tente usá-lo como ferramenta sua, você vai certamente cair em erro e mais dor e mais sofrimento. A cronogenealogia da Bíblia
se você estuda para descobrir a vontade de Deus, ela é perfeita, como o senhor disse. Através das genealogias, a gente pode dizer que a Terra tem 6.000 anos. A raça humana tem 6.000 anos. Não tem espaço para 15.000, 20.000, 30.000 anos, pela cronogenealogia. Mas se eu começar a pegar essa genealogia e começar a usar isso aí para atacar os outros, para provar meu ponto de vista, para fazer contenda, o apóstolo Paulo fala que isso é instrumento do diabo para o nosso fim. Quer ver um exemplo disso? Eu descobri, alguns anos atrás, que eu sou descendente de judeus. Sou descendente de judeus. Meus bisavós eram judeus, que vieram fugidos da Europa para o Brasil e mudaram de nome, viraram cristãos novos, tudo. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Algumas pessoas podem pegar, então, essa genealogia aqui para dizer que eu sou melhor do que vocês, porque vocês são gentios. Eu sou judeu de pai e mãe, porque tanto minha família paterna quanto materna são judeus. Então, eu sou filho de Abraão. O senhor, irmão José Luiz, não é filho de Abraão. O senhor já foi enxertado, entendeu? Aí o que acontece? Se eu começar a usar essas coisas para o meu benefício, para contenda, aí não use genealogias. É nesse caso que Paulo está dizendo. Mas o senhor falou de forma muito boa, irmão. Lembrou muito bem. A cronogenealogia, por que cronogenealogia? Porque lá na Bíblia coloca a data, né? A idade que teve o primeiro filho, quanto tempo viveu depois e quanto tempo morreu. Essa genealogia, primeiro, não dá para você colocar gente na história que não é. Porque a genealogia ela é completinha, não dá para encaixar uma pessoa no meio. E segundo, dá para saber a data do dilúvio, dá para saber a data do êxodo, dá para saber quanto tempo a história tem. Então, as genealogias, quando bem usadas, são de Deus. Mas se usarmos errado, causa contenda. Pastor, deixa eu fazer uma repergunta. Então, essa palavra genealogia de Timóteo e Tito se referem às mesmas genealogias que nós estudamos de Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 11, que são as genealogias que nós estamos guiando. É a mesma? Também, irmão, também. Porque o senhor tem que entender que quando Paulo escreveu isso para Tito, Paulo está escrevendo para os judeus que davam alto valor à genealogia. Então, o que Paulo está dizendo? Não se valorize por sua genealogia. Porque os judeus convertidos, eles chegavam a oprimir os gentios convertidos. Os cristãos gentios não tinham genealogia, porque eles não se preocupavam com isso. E os cristãos judeus, eles tinham genealogia, porque eles se preocupavam desde o começo. Então, alguns cristãos judeus massacravam os cristãos gentios, dizendo que a genealogia dele era mais importante porque ele era judeu. Aí Paulo fala, não use as genealogias. Eu posso imaginar aqui que naquela época era mais fácil descobrir se você era filho, de que tribo você era filho. Era mais fácil descobrir. Porque, pegando a genealogia de Jesus, José era filho de Jacó, que era filho de Elão, que era filho desse, que chega até Noé, que chega até Abraão, até Adão. Então, era fácil saber. Esse conhecimento da genealogia podia ser usado para causar contendas e causar problemas. Aí Paulo fala, não use. Então, são as genealogias da Bíblia, mas eram também as genealogias das famílias que eles usavam, às vezes, para massacrar. A questão é essa, eu tenho que usar a palavra sempre para abençoar, nunca para me confirmar. Ok. Muito bem, alguma pergunta sobre quinta-feira, sobre um outro dia da semana, para a gente poder caminhar para o final? Pastor, quinta-feira tem um detalhe importante que a ênfase de quinta-feira é que todos esses textos de quinta-feira que nós vemos aqui, eles apresentam o relato da criação como um relato real. São vários textos aqui, são muitos textos. E esses textos que aparecem aqui na quinta-feira, olha só aqui, ó, como que os autores bíblicos, eles descreviam os capítulos de 1 a 11 de Gênesis, porque o relato da criação, irmãos, não é só o capítulo 1 e 2. O relato da criação é até o capítulo 11 de Gênesis. E são relatos literais. Todos esses autores bíblicos aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Timóteo, Tiago, Pedro, Judas, Apocalipse, todos essas referências aqui, o que tem de comum neles que eu vejo aqui é que todos eles apresentam o relato da criação como um relato literal. Por exemplo, por que o casamento de um homem e uma mulher é assim? Porque teve um casamento de um homem e de uma mulher lá em Gênesis. Por que acontece pai e filho aqui? Porque pai e filho era assim lá em Gênesis.
Então, por que existem as nações? Paulo fala, porque Deus criou todos os homens e de um só fez todas as nações. Gênesis 11. Então, isso aqui é importante para a gente. Nós, cristãos, adventistas, estudamos a Bíblia de forma literal, a menos que ela informe que é simbólica, que são as profecias. Mas eu acho que esse seria o resumo de quinta-feira, né? O relato de Gênesis, ele é literal, como nós vimos agora. Cadê? Mas, pastor, uma coisa importante, a cronologia, ela não é tão importante para debates, mas para uma pesquisa, para a gente saber a ligação que existe, por exemplo, de Adão até Jesus, ou mesmo não é um descarte, do nascimento não é um descarte. davídico. Veja bem, olha só que interessante, a própria ligação aqui de quinta-feira, então, ele diz assim, que o exemplo de Paulo em Romanos 5 faz uma ligação direta entre Adão e Jesus. Ou mesmo, também para o nascimento de Jesus, que é uma profecia que ele nasceria, por exemplo, Miqueias 5, que ele nasceria em Belém, Efrata, e nasceria da descendência de Davi. Não é correto? Exatamente. Se a genealogia, se a história de Gênesis 1 a 11 não for literal, a história de Jesus também não é literal. Veja que Jesus ele é apresentado como um ser histórico. Por que Jesus ele não é um ser alegórico? Por que Jesus é um ser real, histórico? Porque a história da família dele pode ser provada genealogicamente. Jesus é um homem que existiu por quê? Porque todos os seus parentes existiram antes dele. Os tios, os avós, bisavós de Jesus. Exatamente isso. Então, mais uma importância da genealogia. Pastor, eu estou só para deixar o pessoal da central assim um pouco mais ansiosos, né? E ver a visão aqui do fundo da igreja. Olha, quero agradecer a presença da Rosângela Rabelo aí conosco, né? Participando, né? Também a Fran, eu acho que a Fran é lá da Rio Grande do Sul, é isso mesmo, Fran? Né? Está participando conosco aqui, porque tem a Fran lá do Bujari, que inclusive está aqui conosco também, lá de Bujari. Né, participando. Eu estou aqui também com o pessoal aqui no YouTube, né? E está se mantendo ali realmente, pelo menos 15 famílias ali conosco ali também no YouTube, né? Isso é bom porque amplia e deixa o pessoal mais à vontade, né? Porque eu percebi que o pessoal gosta de ter uma certa privacidade, falar, ver, mas ter uma certa privacidade, né? Então, vamos... pastor, aqui no YouTube está a Nilzete, a Alice, Kate, a Crisney, Lucimar, Simplício, Michilane, tem uma turma de Deus aqui, viu? Conceição. Tá certo. Pastor, alguém mais gostaria de exercer alguma pergunta aí nesse momento para a gente poder partir para o final? Alguma menção sobre algum dia da semana que você gostaria de mencionar, de fazer agora? Você pode falar agora ou então você pode mandar depois, né? Pastor, eu acho interessante a questão de que muitas pessoas selecionam o que acreditar na Bíblia, né? Eu acredito em alguma coisa e acredito em outra, né? Por exemplo, agora fiquei em dúvida que quem não acredita no sábado acredita que Deus fez o mundo ou não, né? Porque assim, selecionam o que devo ou não acreditar, né? Diferente de nós que acreditamos em toda a Bíblia, né? Em tudo que está relatado lá, né? Interessante pensar nisso. Principalmente nós, né, Thales? Que acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? E às vezes a gente ainda fala que o sábado, somente os 10 mandamentos não, né? É o nosso argumento que nós usamos. Mas toda a Bíblia, ela é útil, né? Para a nossa educação, para a eternidade, né? Ok. Obrigado, pastor Kian, por estar conosco. Vou te convidar a estar outro dia com a gente. Olha, a Francisca apareceu aí. Francisca, você é lá do Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Fran, é a Fran, né? Eu estou falando. Rio Grande do Sul, acredito que é isso mesmo, né? Ok, daqui a pouco vou pedir você todos aparecerem aqui, que eu vou tirar uma foto aqui com vocês, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte.
Parece que 6 pessoas colocaram o nome lá para participar do brinde dessa semana, tá? Eu acho que foram 6 pessoas. E a gente vai fazer o sorteio agora das 6 pessoas. Mas se você quiser participar do brinde dessa semana, ao terminar aqui, vá lá no grupo da sua igreja e coloque lá, né? Foi bom participar da Escola Sabatina no Zoom.